desejo boas-vindas a todas as pessoas, a nossa 38ª roda de conversa da Frente Stamira, abrindo então o ano de 2021, hoje nesse dia 12. E a gente já inicia com uma pauta importante aí de trabalhos, de coisas que a gente vai precisar conversar e decidir. Hoje a gente vai conversar sobre a conjuntura da saúde mental e do SUS ao longo, em 2021. Também sobre a participação da Frente Stamira na Frente Ampliada do Estado do Rio de Janeiro e começarmos a pensar a nossa agenda de atividades para o primeiro trimestre do ano. Para iniciar, eu passo a palavra para o Pedro. Quer falar, Pedro? Vou dar as boas-vindas aí. É a nossa primeira roda do ano. Vamos discutir um pouco a situação atual, a situação da saúde mental. E eu vou retornar porque eu estou com duas imagens. Depois eu volto. Podem seguir aí. Tá bom. Acho que talvez valha a pena só dar uma contextualizada na frente ampliada do Estado do Rio de Janeiro, né, que na verdade surge da Frente Ampliada Nacional, né, que já vem também desde o ano passado se organizando, se articulando diante o desmonte, né, aquela ameaça do revogaço, e aí é criada então a Frente Ampliada do Estado do Rio de Janeiro diante de uma mudança mais local nossa aqui do Estado e especialmente do município do Rio de Janeiro, a partir da nomeação do Gabriel Bronstein Landsberg. Isso, como superintendente de saúde mental aqui do município do Rio, né? Então, aí tem essa especificidade, essa frente ampliada do Rio de Janeiro. Isso, nós vamos então ter essa reunião hoje às 19 horas, em que algumas decisões serão tomadas, né? Algumas pessoas aí já vão participar, nos representando, e eu gostaria de ler para vocês, para que a gente pudesse deixar como aprovado aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, a nossa adesão, a nossa assinatura à carta que vai ser enviada ao atual prefeito do Rio de Janeiro com relação aos desmontes, etc. Eu pensei, se todo mundo concordar, se você concordar, Pedro, não sei se você quer retomar a palavra, mas de fazer a leitura da carta para aprovação da nossa assinatura ou não precisa fazer a leitura da carta? Eu acho que seria bom, Leandro, ler a carta. Ó, já voltei, eu estava com imagem dupla aqui. Às vezes a gente não tem imagem nenhuma e às vezes eu estava com imagem dupla. Eu acho que vale a pena ler a carta, sim, porque ela também dá uma ideia geral desse contexto do que se passou aqui no Rio, da mudança relacionada ao campo da saúde mental. Não é isso? E das ameaças que continuam existindo aí à área da saúde mental, tanto no município do Rio, como no país como um todo, né? Eu acho que vale a pena, o Leandro. Ou você ou a Priscila podiam ler a carta. Eu pensei de projetar a carta para as pessoas acompanharem. Ah, ótimo, excelente, excelente. Carta aberta ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, está sendo pedida assinaturas no site do change.org. Já temos 1.227 assinaturas. Ilustríssimo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Eduardo Paes. A Frente Ampliada da Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial do Estado do Rio, fundada em 6 de janeiro de 2021, reúne associações de trabalhadoras e trabalhadores, usuárias e usuários e familiares da rede de atenção psicossocial, Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, associações de saúde coletiva e de saúde mental, frentes de CAPs e fóruns de centros e coletivos de convivência, movimentos e coletivos antirracistas, feministas e de direitos humanos, universidades, observatórios de direitos humanos, conselhos profissionais nacionais e regionais, sindicatos de profissionais da saúde e da assistência social, associações de vítimas de violência de Estado, movimentos contra a tortura e de atenção a vítimas de tortura, movimentos de mães afetadas pela violência e outras entidades afins às causas em defesa da liberdade, da integridade e da dignidade humanas.
Esta frente, de âmbito estadual, Rio de Janeiro, está referida e é respaldada pela Frente Ampliada de Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial de âmbito nacional, fundada em 4 de dezembro de 2020. Enfatizamos que a iniciativa de criação dessas frentes nacional e estadual está ancorada na política de saúde mental que foi constituída nas últimas décadas no Brasil como uma política de Estado, consolidada por a. Convenções da ONU e devidamente acolhidas na legislação brasileira. A proteção de pessoas com transtornos mentais e a melhoria da assistência à saúde mental, de 1991, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, promulgada no Brasil em 2009 como uma emenda constitucional, ou seja, com o mesmo status jurídico da Constituição Brasileira de 1988. Depois, foi regulamentada pela Lei nº 13.146, de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão. Este corpo legal inclui inteiramente as pessoas com transtorno mental. B. Lei 10.216, de 2001, conhecida como Lei de Reforma Psiquiátrica. C. 4 Conferências Nacionais de Saúde Mental, instrumento de controle social do SUS para estabelecer as políticas de Estado no campo da saúde e saúde mental. Além disso, entidades internacionais como a Organização Mundial de Saúde, OMS, e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, reconhecem essa política de saúde mental das últimas décadas no Brasil como exemplo para outros países do mundo. Contudo, consideramos que o avanço e aprofundamento do neoliberalismo e seus intensos ataques ao SUS, por meio da terceirização, privatização e até fechamento dos serviços, do desmonte da atenção básica, das equipes de saúde da família e do congelamento dos gastos sociais com saúde e educação, através da Emenda Constitucional número 95 de 2016, vem asfixiando as políticas sociais, desprotegendo a classe trabalhadora e causando incalculáveis danos à população. Neste contexto político, acentua-se o sofrimento da população já atravessada pelas opressões e explorações de gênero, raça, etnicidade e classe estruturantes da formação social brasileira, além do sofrimento causado pela desassistência aos pacientes com Covid-19 e pelo aumento cada vez maior de famílias vitimadas pela violência policial. Portanto, torna-se urgente e necessário que sejam tomadas medidas concretas para a efetivação do SUS e a retomada da expansão e consolidação da rede de atenção psicossocial, inclusive com a oferta de atenção psicossocial voltada para as pessoas vítimas de violência de Estado ou que perderam familiares por complicações da Covid-19. Neste momento de fundação da Frente Estadual de Saúde Mental, estamos nos mobilizando para enfrentar os desafios que envolvem a rede assistencial da cidade do Rio de Janeiro, em particular o quadro crônico de precarização da rede de atenção psicossocial, ainda agravada pelo descontrole governamental da pandemia por Covid-19. Esse quadro crônico é decorrente de uma série de decisões tomadas pelos últimos governos que geriram a cidade, culminando em uma situação caótica e catastrófica. Há vários anos, os profissionais contratados pelo terceiro setor convivem com salários atrasados e precarização cada vez maior das relações trabalhistas, troca de empresa gestora com redução salarial para diversas categorias profissionais. Em algumas unidades, trabalhadores não recebem o adicional de combate à Covid-19 e tampouco o adicional noturno integrado aos seus salários. Equipes com número de profissionais deficitário para o cumprimento dos mandatos específicos de cada unidade e suprimento da demanda de atividades imprescindíveis para o acompanhamento de qualidade para os usuários. Serviços sem manutenção das estruturas físicas, tornando alguns espaços de algumas unidades insalubres para os usuários e trabalhadores. Falta de insumos recorrente, incluindo medicamentos e materiais para adequada higienização dos espaços, mesmo em tempo de pandemia de Covid-19. Algumas unidades de serviço 24 horas, a exemplo de CAPS 3 de diferentes áreas programáticas, permanecem com seus contratos de gestão vinculados à Subsecretaria de Promoção da Saúde, Atenção Primária e Vigilância em Saúde, SUBPAV. Essa condição acarreta menor quantidade de recursos financeiros para a sustentação do funcionamento adequado em comparação às unidades geridas pela Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, SUBUE.
Assim, diante desta gestão que se inicia na cidade do Rio de Janeiro, declaramos o nosso posicionamento e apresentamos um conjunto de reivindicações amparadas nas conquistas do SUS, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial nos últimos 30 anos. A saber, 1. Concurso público imediato. 2. Pagamento imediato dos salários dos profissionais em atraso. 3. Garantir de imediato a ampliação das equipes dos CAPs, que estão em sua maioria deficitárias. 4. Ampliação das equipes de saúde da família e dos consultórios na rua. 5. Investimentos na infraestrutura da rede de atenção psicossocial. 6. Investimentos de infraestrutura na rede assistencial de unidades de acolhimento. 7. Ampliação do número de CAPs e de centros de convivência da cidade do Rio de Janeiro. 8. Acesso à internet aos usuários e às usuárias dos CAPs e dos centros de convivência. 9. Orçamento participativo da saúde mental, em referência à Lei Estadual 8.154 de 2018, que define a participação do Estado na consolidação da rede de atenção psicossocial. 10. Formação do Conselho Consultivo Municipal, de acordo com a proposta da Frente Ampliada. 11. Efetivação da desinstitucionalização através da ampliação dos serviços residenciais terapêuticos e do pagamento das bolsas previstas na Lei Municipal 3.400 de 2002, referente ao pagamento de bolsa incentivo para assistência, acompanhamento e integração fora da unidade hospitalar de paciente portador de transtorno mental com história de longa permanência institucional. 12. Reabertura da UPA Manguinhos. 13. Manutenção dos programas de residência multiprofissional em saúde mental e médica em psiquiatria pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. 14. Oferta de atenção psicossocial voltada para pessoas vítimas de violência de Estado ou que perderam familiares por complicações da Covid-19. E 15. Formação imediata de um grupo de trabalho com representantes da Frente Ampliada de Saúde Mental e da Secretaria de Saúde para a elaboração de um projeto de expansão e consolidação da rede de atenção psicossocial do município do Rio de Janeiro, tendo em vista um plano de metas 2021-2022, em cooperação com o Plano Plurianual 2022-2025. Por fim, destacamos que tais medidas são fundamentais para romper com o círculo de reprodução das opressões de gênero e raça e da violência estrutural, e que a saúde mental projetada pela reforma psiquiátrica e pela luta antimanicomial pode e deve contribuir para colocar fim a esse sistema desumanizador e neoliberal em uma gestão de fato democrática com participação efetiva da sociedade organizada. Neste sentido, a Frente Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro está organizada para garantir os princípios, as diretrizes e os fundamentos do Sistema Único de Saúde e para obstar o claro processo de desmonte, sucateamento e precarização das condições de funcionamento da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, em todo o estado do Rio de Janeiro, começando pela cidade do Rio, mas com nossos olhos atentos aos diferentes cenários dos 92 municípios de nosso estado. As entidades, instâncias e movimentos abaixo nomeados subscrevem a Carta Aberta da Frente Ampliada de Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial do Estado do Rio de Janeiro. Rio, 11 de janeiro de 2021. Então, é essa carta que nós, da Frente Stamir, estamos assinando para ser enviada ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira questão que a gente traz hoje para a nossa roda, para a gente poder aprovar, e se alguém é contrário à assinatura, pode dizer, né? Nesse momento. E só fazendo um adendo, é claro que a gente, assinando como coletivo, como movimento Frente Stamir, a gente também pode assinar enquanto individualmente, né? Enquanto pessoa física. Então, eu compartilhei aqui no chat o link para quem tiver o interesse também de estar assinando aí, somando mais assinaturas para o abaixo-assinado. Ô Priscila, pode assinar como pessoa física também, além de movimento? Sim, só botar nome, sobrenome e e-mail. Vamos fazer a consulta, então, se a Frente Stamir, né, através da roda de conversa, assina, né? Que aí a gente já pode solenemente aqui entrar no link e assinar. Isso, então, Carlos Henrique quer falar antes?
Assim, boa tarde a todos. Eu gostaria assim, de perguntar a vocês se não existe a possibilidade de colocar não só a cidade do Rio de Janeiro, mas sim o estado do Rio de Janeiro, porque você manda para o governador e manda para o prefeito. Porque o problema que você passa aí no Rio é o problema que nós passamos aqui em Macaé. E é o problema que se passa em toda, eu acho que em toda a região. Entendeu? Essa carta aberta, ela ficou muito boa, mas eu acho que deveria se mandar também, enviar para o governador, porque ele tem que saber exatamente o que a gente está pensando. Carlos, assim como a Priscila mencionou no início e contextualizou, essa é uma carta que está sendo que gerou ao prefeito do Rio, especialmente nesse momento em que a gente teve a nomeação lá do Gabriel Landsberg, né, para a Superintendência de Saúde Mental e a demissão do Hugo Fagundes. Então se criou esse movimento aí de construção da carta para o prefeito do Rio. Mas essa carta ela é de uma frente que nasceu daquela frente nacional que a gente criou em dezembro de 2020, uma frente que nasceu semana passada, né? E que hoje, depois da nossa roda às 19 horas, vai ter uma outra reunião da frente estadual. Acho que essa proposta pode ser colocada lá, inclusive hoje vai ser o dia em que outras propostas serão votadas, tá? Nesse momento a gente construiu essa carta para enviar ao prefeito do Rio. E aí a consulta é se a gente concorda em assinar essa carta. E o Pedro colocou aqui, né, então, para a gente fazer esse encaminhamento à reunião da frente ampliada hoje mais tarde, que eu entendi, né, Pedro? Sim, eu ia fazer esse comentário do Pedro também, acho super pertinente essa fala do Carlos. A gente pode estar levando para a reunião da frente ampliada hoje à noite, às 7. E só uma correção, Leandro, a de hoje é a ampliada nacional, tá? Não é só a do Estado. Ah, tá bom, obrigado. Desculpa. Gorete pediu a palavra. Gorete, a gente não te ouve, eu vi que você abriu o microfone. A gente não está te ouvindo não, Gorete. Então, consulta, momento de consulta. Todos de acordo com a assinatura da carta? Sim. Ok. Então, e quem quiser assinar em nome próprio, como eu disse, pessoa física, tá aí o link lá desse site, o change.org, que estão recolhendo as assinaturas. Eu vi que a Gorete saiu, ela deve estar retornando. Eu vou encaminhar, tá? A Frente Estamira já está entre as entidades para assinatura da carta. Outra coisa, gente, que a gente teria que pensar, então, tem alguma outra coisa nesse ponto da frente ampliada para pensar? Pedro, Priscila, me ajudem aí. Desculpa. Leandro, eu estou olhando aqui como assinar. Vocês abriram aí para ver como assinar? Não, Pedro, é o seguinte, esse site do change.org, cada um assina como pessoa física. Para assinar em nome da Frente Estamira, é lá naquele grupo que a Nelly criou, o grupo organizador aí, organizativo, e a gente está fazendo uma lista com os movimentos e as entidades. Então, em nome de entidades, de movimentos e tal, a gente está recolhendo e concentrando nesse grupo de WhatsApp. Pessoa física, cada um faz nesse site. Agora, nesse site aqui, eu abri aqui, a assinatura é onde? Vocês abriram aí para ver? No canto direito vai estar uma caixinha que vai estar solicitando seu nome, sobrenome e e-mail.
Vê se você consegue achar. É logo ao lado, assim, se não me engano, da imagem, né? Do Eu logo vou da mostrar. frente ampliada. Ah, não é entendeu? lá embaixo, não, né? Não, é logo ao lado. Bem Eu junto de já- onde a quantidade de pessoas que já assinaram. Aqui, ó, eu já assinei, por isso que eu não tenho como assinar de novo. Mas é aqui, Pedro, que vai aparecer nome, sobrenome e e-mail. Ah, já achei, já achei. Estou assinando aqui. Sou física. E você, então, em caminho da frente Estamira, né? Isso, Tá ótimo. ok? Ô Priscila, mas só desculpa, a reunião hoje eu acho que não é da Nacional, não. Fui lá olhar de novo. É Frente Ampliada do Rio, é FASM Ah, RJ. é? É. Ah, tá. É que eu vi do grupo do Telegram e para mim lá eles estavam divulgando mais a nacional. Não, é a da FASM RJ, hoje, 19 horas. A gente vai ter como pessoas aqui da Frente Estamira. Eu não vou poder estar às 19 horas, mas teremos o Pedro, Carlos Henrique, Júnia, Juliana Tempone, Priscila Vinhais, por algumas pessoas que já manifestaram que vão poder estar e vão estar dentro da sala do Google Meet para participar da votação. Tá? Que a gente vai ter a sala do Google Meet, que cabem até 250 pessoas, e o link do YouTube para as outras pessoas poderem acompanhar. Então, se mais pessoas aqui da frente puderem participar, a Fabiane também estará, é verdade. Fabiane, desculpa, a Fabiane, inclusive, é relatora. E aí, fala comigo, tá bom? Que aí a gente vai enviar o Meet no individual. Sueli, é isso. Podemos... Passamos para o próximo ponto. Gorete voltou, quer falar? Levantou a mão. Sim, eu estava no celular, não estava conseguindo falar, meu celular com problema, tudo bem. Só quero falar do apoio, né? Enfim, que apoio essa carta. Achei a ideia do Carlos ótima, né? De trazer essa abertura para o Estado. Os municípios pequenos não têm essa força, com certeza vai ser muito importante a força da Frente Estamira. É isso aí. Vou tentar estar na reunião 19 horas, já tenho o link, tá bom? Força para todo mundo. Obrigado, Gorete, super importante. Pessoal, antes da gente passar para o próximo item, eu vou aproveitar que a gente tem 24 pessoas aqui na sala. No final, na última roda de conversa de 2020, eu coloquei, né, um formulário e pedi para as pessoas marcarem quais as rodas que elas compareceram em 2020 para que a gente pudesse emitir uma declaração de horas, já que a Frente Estamira também é um projeto de extensão do NUPSAM. E aí, para facilitar, então, esse ano, a gente vai toda roda de conversa colocar um link de um formulário para as pessoas assinarem a presença, tá? Então, aí a gente vai se acostumando a fazer isso. Então, para começar hoje, eu vou colocar agora o link da presença de hoje, tá bom? Cada roda agora a gente vai disponibilizar no chat um Google Forms que vocês vão preencher, quem tiver interesse, né, em ter essa declaração de participação, porque a Frente Estamira ela também está como projeto de extensão vinculado ao NUPSAM, que é o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, do IPUB, da UFRJ. E aí, quem tiver interesse em ter essa declaração, é só preencher esses links que agora toda semana nas rodas vão ser disponibilizados aqui no chat. Isso vale como horas, como, enfim, participação. Não é exatamente uma lista de presença, mas é um certificado, uma declaração de presença. Então, a gente ficou também de pensar, né, sobre a nossa agenda para o próximo trimestre e falar sobre a conjuntura da saúde mental e do SUS em 2021. Então, acho que ao longo dessa roda de conversa, a gente pode ir conversando sobre a conjuntura. Eu, comentando um pouco a carta aí, eu acho que a proposta do Carlos Henrique tem todo sentido. Acho que deve ser encaminhada à frente ampliada, mesmo que tenha que ter, digamos assim, uma segunda carta, porque essa carta aí ela está direcionada em função de um acontecimento do primeiro dia útil desse ano, mas o conteúdo, o Carlos Henrique tem razão, diz respeito ao Estado como um todo, né? De uma forma geral, né? Que é a questão da rede, da falta de apoio para os serviços, tudo isso. Só que como tem ali uma referência direta
a nomeação de um profissional para a área da saúde mental, que não era um profissional que tinha um perfil, né? Não tinha uma história na saúde pública, ação na saúde pública, era ligada à clínica privada, com perfil de clínica privada. Então, tem uma parte específica da carta que eu acho que se mantém como dirigida ao prefeito do Rio, né? Que foi, aliás, a pressão sobre o prefeito do Rio que fez ele recuar dessa decisão. Mas a ameaça continua, essa que é a verdade, né? Porque a ameaça contra a rede de saúde mental continua. Acho importante também mencionar o seguinte, que os profissionais da rede de saúde do Rio, não só da saúde mental, acho que a nossa solidariedade tem que ser com todos os profissionais do campo da saúde, não é isso? Profissionais que trabalham nas UPAs, que trabalham nas clínicas da família, profissionais que trabalham nos serviços ambulatoriais, hospitais que estão atendendo a situação gravíssima do Covid, que piorou de novo. Esses profissionais que têm contratos por organizações sociais, as chamadas OSs, e que têm contratos pelo Instituto de Saúde do Rio, que é uma empresa pública, Rio Saúde, né, que chama? Rio Saúde, estão sem receber a segunda parte do 13º salário. Então, só receberam metade do 13º salário, sendo que a legislação determina que o pagamento do 13º salário seja até o dia 20 do mês de dezembro, né? O pagamento integral. Mas muitos estão com atraso no salário de dezembro, só para chamar a atenção, que é uma situação gravíssima e vários profissionais do campo da saúde vão decretar greve presencial. Não é isso? Greve presencial. O que significa? Significa que eles estarão nos postos de saúde, mas como forma de pressão, farão um atendimento só de 50%. É uma decisão difícil, porque é um momento de pandemia, um momento muito grave, mas não vai haver desassistência, porque todos estarão lá. Mas é um momento de muita insensibilidade, eu acho, da gestão, nesse momento, não pagar o salário. Veja bem, não pagar o salário. Além de todos os problemas que a gente sabe, de falta de EPI, de falta de insumos. Houve o fechamento também, todo mundo está acompanhando, da UPA de Manguinhos. A UPA de Manguinhos é absolutamente necessária para a população. Ela foi fechada no início dessa gestão, então, essa gestão, quer dizer, a gente... Me desculpe falar assim mais livremente, mas a gente se livrou do Crivella, não é isso? Ainda bem, mas essa gestão também está começando com muitas dificuldades aqui para falar do município do Rio, né? Com muitas dificuldades. Então, eu acho que essa carta é muito oportuna e o movimento tem que continuar. Depois eu queria me inscrever, viu, olhando para a parte de agenda, tá? Essa é só para comentar. Sim, mas acho que a gente pode passar para essa parte de agenda, Pedro. O Pedro está com o microfone desligado, mas acho que ele está falando da Juliana, que comentou aqui no chat. Isso. Obrigado, Priscila, pela leitura labial. Oi, gente, boa tarde. Eu fiquei pensando, né, que a gente está há 2 anos do governo federal, né, em atuação, e acho que nesse momento tão importante, talvez seja importante, aí a minha proposta é a gente fazer uma avaliação desses 2 anos do governo Bolsonaro e suas frentes e suas consequências, para a gente também poder traçar uma perspectiva dos próximos e espero que últimos 2 anos também, né? Porque principalmente do meio do ano para cá a gente teve, né,
questões bastante intensas que culminaram em tudo que a gente está vivendo, mas acho que teve outras coisas ao longo desses 2 anos que puxaram o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu trago essa proposta para nós aqui, enquanto atividade, né, para esse início para esse trimestre, né? Foi trimestre que vocês trouxeram? Isso, né? Então. Desculpa, eu não sei se eu entendi a proposta. O que eu trouxe de proposta é da gente fazer uma avaliação. Peraí, só um jeitinho. Uma avaliação dos 2 anos de governo Bolsonaro. Tá, ok. Uhum. Alguém tem alguma outra proposta? André levantou a mão. Eu só queria chamar a atenção, tudo bem, pessoal? Está iniciando o ano aí, né? Passamos um ano juntos aí. Aí sobre essa questão, assim, e inclusive tudo isso aconteceu em função desse governo, né? A gente entende tudo isso. A gente sabe que os profissionais têm uma pegada diferente, assim, uma pegada ou uma demanda diferente de família, de usuário, né? E eu só queria aproveitar esse momento que a gente está se reagrupando, né? Para a gente não perder a atenção com as coisas pontuais da saúde mental, né? A gente ter essas coisas pontuais da saúde mental, que inclusive a gente pode até dizer que são independentes, muito também, a gente pode dizer com certeza, com tranquilidade, dessa gestão desse governo, né? São coisas que já vêm de muito tempo, são sérias, mas é claro, a gente entende perfeitamente, né, a formação da frente e toda essa urgência em relação à chamada ao sucateamento, né? A gente sabe que ideologicamente mesmo o governo Bolsonaro leva para uma direção que, né, muito perigosa mesmo. Mas eu só queria, eu não sei a nível de como é que pode encaixar essa observação que eu estou fazendo, né? Como é que a gente não perde essas coisas pontuais, né? Sem perder essa coisa ampla, né? É só isso. Aí eu pedir até a ajuda de vocês, como é que a gente pode fazer isso? Já está mantendo também essa objetividade nas questões locais e do serviço. É isso. Ok, André, sua preocupação, então. Aí eu peço a vocês que me ajudem quer dizer, né, que a gente se ajude a como é que a gente encaixa esse negócio aí, né? É só isso aí, valeu. Ok. Alguém mais? André, de novo? Quer complementar? Desculpa, foi sem querer. Tudo bem. Alguém mais quer colocar alguma proposta, dona Irma? Boa tarde, Leandro. Boa Boa tarde, tarde. doutor Gabriel. Boa tarde a todos. Eu quero falar, concordo sim com a carta, a reunião, estamos aqui para lutar, né? A luta nossa nunca acaba. Então, vamos caminhar nessa luta, porque precisamos batalhar e trabalhar muito, né? Como eu sempre fiz. Sempre caminhei, sempre. Dona Irma, tá um pouquinho difícil de ouvir a senhora. Se a senhora tiver com fone, tenta falar perto assim, ó, do... Ah, tá, desculpa. Melhorou? Um pouco. Sabe o que? A internet está ficou fraca, eu não podia me comunicar. Mas eu quero dizer que concordo sim. Concordo com a carta. O senhor só tem que eu não sei lidar muito bem, Leandro. Não sei lidar muito bem a assinatura de toda semana. Porque toda semana eu estou na roda, né? Mas para mim assinar vai ser meio complicado. Para uma pessoa que já está de idade é meio complicada, né? Mas vou assinar sim, vou compartilhar sim. Vamos juntos e vamos vencer sim. A luta é nossa e a vitória é nossa também. Né?
nem sempre eu posso falar, né? Mas participo de tudo. Para vocês, um grande abraço, parabéns, a gente está vira. Um abraço para cada um de vocês, tá? Tchau, uma boa noite. Obrigado, dona Irma. Obrigado. Estamos juntos, sim, vamos vencer. Alguém mais quer fazer alguma proposta para essa nossa agenda trimestral? Sueli, depois a Júnia. Olá, boa tarde a todos. Eu nem sei se é uma proposta, mas eu gostaria de estar pensando em atividades, né? A gente aqui do CAPS Infantil, aqui é cheio de artistas, então a gente está pensando em atividades para o carnaval. E a gente está pensando em desenvolver alguns vídeos. Aí eu estava pensando se os outros CAPs, se a gente poderia chamar também os outros CAPs para a gente estar junto nisso, né? Porque fascista odeia arte, né? Odeia alegria. Então, eu queria pensar junto com vocês, é isso. Excelente proposta, Sueli. Eu adoro essas propostas de unir capas, de pensar juntos, de produzir coisas, especialmente de arte. Por sinal, vou aproveitar a fala dela e parabenizar os produtos que vocês têm desenvolvido no CAPSI de vocês, os vídeos, muito, muito legal. Sempre que você compartilha, eu assisto. Adorei aquele do Chaves, incentivando, né, a higienização. É muito importante, muito criativo e necessário. Parabéns para você e para a equipe. Obrigada. Mas vamos pensar, né? Eu acho que é importante. A gente já está tentando produzir algumas músicas de carnaval, né? Porque o carnaval aqui em Macaé, né? O Carlos Henrique está aí, a gente sempre foi para a rua, sempre o carnaval dos CAPs aqui de Macaé sempre foi na praça principal aqui de Macaé. Esse ano não vai dar, mas eu acho que a gente teria que estar fazendo alguma coisa. Sim, temos, né, blocos de carnaval aqui no Rio, né, o Trilhos do Engenho, que é um centro de convivência, o Itaperã Imperado Pirou. Júnior ainda quer falar? Loucura Suburbana. Oi, sim, boa tarde, gente. Feliz 2021 aí para todo mundo. Então, eu estava pensando aqui como agenda, a gente vai ter, assim, é uma proposta que a gente faça agora em maio. Eu fiquei um pouco afastada agora esse fim de ano da frente ampliada, não consegui acompanhar muito, mas é uma proposta que a gente faça, pelo que eu estou entendendo, vai votar isso hoje também, que a gente mantenha aí a Conferência Popular de Saúde Mental. E, para além disso, o Conselho Nacional de Saúde convocou a Conferência Nacional para 2022, não é isso? Para maio de 2022. Eu fiquei pensando o quanto que a gente, assim, de que forma que a gente poderia começar a pensar regionalmente algumas questões e propostas para já integrar um pouco assim a quinta conferência, cismei que é a quinta conferência popular, a Conferência Popular de Saúde Mental. E, enfim, que eu acho que ela vai ser muito importante também para fortalecer aí os movimentos no país e a gente ingressar aí na Conferência Nacional no próximo ano, né, de forma mais robusta, assim. Então, fica como uma proposta, assim. O que a gente poderia pensar regionalmente, se a gente não poderia pensar essas regionais, né, nesse primeiro trimestre também. Ok, anotado. A Fabiane, você quer que eu leia? Você quer falar? Fabiane colocou que gostaria de propor uma tentativa de aproximação da Frente Estamira junto aos outros estados do Brasil. Fabiane quer falar alguma coisa, acrescentar? Oi, gente, boa tarde. A proposta é a seguinte: em 2020, nós tivemos vários convidados, pessoas que falaram na frente e trouxeram propostas, coisas que iam entrar em andamento, como aquela inclusão de questões de saúde mental no novo levantamento da saúde em relação ao Covid. Então, fazer uma ou duas rodas, aí ver o que for adequado,
de continuidade, saber o que aconteceu, o que houve, se o dado saiu, se não teve, ou se alguém estava com uma proposta bacana, se foi à frente, se precisa de alguma ajuda, tanto para as questões que foram, que a gente pode ajudar, tanto quanto as questões para a gente acompanhar mesmo, como frente, né? Seria uma proposta de 1 ou 2 encontros de acompanhamento, de follow-up. Não queria usar essa palavra, porque é uma palavra inglesa, mas é de acompanhamento mesmo. Obrigada. Por nada. Ok, rodas de conversa, de acompanhamento, de atualização, né, das propostas que foram feitas e levantadas anteriormente e encaminhadas. Eu estou anotando, Pedro. Estou aqui com meu papelzinho e minha caneta. Vamos lá, quem mais? Ah, obrigado, Priscila. Sempre escapa alguma coisa. Eu estou achando as propostas muito boas e acho que depois a gente podia, no final, fazer um apanhado geral dela, né? E nós estamos pensando delas, e acho que nós estamos pensando um trimestre, né? É janeiro, fevereiro e março. Quer dizer, é claro que tem coisas que vão adiante, mas é bom para a gente já ir pensando o que vamos fazer nesse período. Então, tem uma proposta que foi lançada no final do ano passado, que inicialmente feita pelo Nupsan, que é a criação de um cadastro nacional de associações de familiares e usuários. Associações de familiares e ou usuários, porque tem várias associações que são, ao mesmo tempo, de usuários e de familiares, tem umas que são só de usuários, tem outras que são só de familiares. Esse cadastro, por que está sendo proposto ali? Porque não existe nós buscamos, procuramos, etc. Tem um companheiro nosso aqui da Frente Stamira, que é aluno lá do mestrado, que é o Nelson Falcão, que ele também andou procurando. O Nelson Carlos estava fazendo com a cabeça ali, porque ele trabalha lá em Macaé, né? E aí a gente acha o seguinte, e eu queria trazer isso aqui como se uma proposta para se a Frente Stamira tem interesse em, digamos, ajudar e participar. Qual é a ideia? Está participando com a gente aqui a Ana Clara Moreira, que é uma estudante de psicologia, estagiária, que participa lá também naquela frente ampliada, né? E ela vai passar a ajudar na organização desse cadastro. O cadastro vai ter uma equipe, é tudo voluntário, né? Porque a gente não tem uma equipe que possa colocar, mas é uma maneira de registrar formalmente e reconhecer o trabalho de associações de familiares de usuários. Nós estamos vendo, já sabemos disso há muito tempo, que são muito poucas as associações e que as associações existentes, em geral, duram muito pouco tempo, elas não conseguem se manter durante muito tempo, porque depende muito da presença, às vezes, de uma pessoa, outra pessoa, 2 ou 3 pessoas que seguram as associações. Estou vendo aqui que a dona Irma está concordando comigo, com a cabeça, não é isso? Porque, às vezes, dura um tempo, mas vai depender também sempre da presença de uma pessoa e tal. Então, essa é a proposta. A ideia desse cadastro é permitir que todo mundo conheça quais são as associações, estimular as associações a se construírem, se formarem e se registrarem nesse cadastro nacional. Aí vocês poderiam dizer assim, mas esse cadastro nacional não poderia ser feito no âmbito do SUS pelo Ministério da Saúde? A resposta é sim. Se tivesse no Ministério da Saúde, não seria necessário fazer, né, de outra forma, etc. Mas não existe. Então, não existe um reconhecimento, um registro e tal. Tá certo? Então, a gente está fazendo isso como uma iniciativa. Quem quiser conhecer, por enquanto, são 42 associações registradas, é muito pouco, que tem existência real, mas algumas outras já estão
propondo o seu registro. Elas têm lá o mecanismo de fazer, quer dizer, propõe o registro e a gente procura saber onde elas funcionam, quantos participantes têm, quais são os contatos, se está em funcionamento. A ideia é registrar associações em efetiva atividade, tá? É procurar na Frente Stamira, não é isso, Leandro? Isso, no nosso site. No site da Frente Stamira, e tem lá as informações sobre o cadastro. Logo na página principal tem lá Cadastro Nacional de Associações e Coletivos de Usuários e Familiares do Campo da Saúde Mental. Isso. É uma coisa que está super começando, mas aí seria importante o apoio aí de todo mundo, e eu queria propor que a gente colocasse isso na agenda do nosso trimestre, porque a gente pode, até o final do trimestre, pelo menos ter um número maior de associações existentes que ainda não se cadastraram. E, quem sabe, até a criação de novas associações. Depois eu tenho uma outra coisa que é rápida para falar. Não sei se eu falo já ou... Posso falar já? Não sei se a Júnia quer comentar sobre a associação. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão da associação, assim, associações que são registradas, por exemplo, pergunto isso porque lá em Búzios a gente tem a AFAGOS, né, que é a Associação de Familiares, Amigos e Usuários da Saúde Mental, que ela existe, ela foi registrada, ela tinha CNPJ, a gente fez um processo todo há muitos anos atrás, mas ela foi muito desmobilizada com o passar dos anos e hoje ela funciona de forma muito informal, ela não faz mais reuniões. Tem uma pessoa que ainda é a presidente da AFAGOS, né, e que ela está sempre muito presente com as questões de saúde mental na cidade, né, ela se ocupa muito de algumas questões, mas de forma muito solitária. E é claro que agora, enfim, a gente está com boas possibilidades no município, isso é bom, né? Uma coordenação de saúde mental que parece que é bem bacana. Então, a gente vai tentar dar um novo gás aí à associação. Mas mesmo essas associações devem preencher esse registro, mesmo sem estar efetivamente fazendo reunião, essas que a gente vai tentar resgatar. É importante que elas também preencham já? Sim. Deixa eu falar como vai ser. A ideia é estimular a criação de associações, estimular que associações que não deixaram de funcionar voltem a funcionar e ampliar essa informação. A gente vai fazer ainda uma reunião no mês de janeiro para organizar o fluxo, o modo de funcionamento. Nesse momento, Júnia, essa associação de Búzios, ela podia já mandar um e-mail para a Frente Stamira, talvez para a Frente Stamira, já dizendo quem é, mas até o final desse mês, aí no site onde está a informação, vai ter o fluxo para o pedido de inscrição junto ao cadastro, entendeu? Que ainda não tem esse link aí. Entendi, porque esse link para o cadastro, para fazer o cadastro, ele já circulou. Inclusive, eu coloquei ele no grupo da Frente Stamira Regional, aqui da Baixada Litorânea. Ele já tinha circulado. Eu nem sei se ela chegou a preencher ou não. Eu vou conferir, aí eu retomo, então, esse trabalho. Claro, esse link que circulou foi o que conseguiu produzir a primeira listagem, tá certo? Provavelmente, então, essa de Búzios não chegou a preencher. Mas se ela preencher esse link que circulou, os dados serão recebidos. Mas aí o que será feito vai ser criado uma espécie de GT, e o GT vai buscar informações junto às associações e vai cadastrar aquelas que estão em funcionamento. E vai estimular as que não estão em funcionamento a voltarem a funcionar, entendeu? Não é só uma coisa de registro, é também um fomento, um estímulo. Entendi, obrigada. Tá? E a Ana Clara, que está aqui, ó, com a gente, ela vai ajudar ela e o Nelson.
Eu ia Hein? sugerir que a Ana Clara talvez coloque, não sei se tem aí ou mais à frente lá no grupo, o link para esse cadastro das associações. Pode colocar talvez aqui no chat, eu não sei, tá? A gente... E aí, Pedro, se você achar interessante, a gente pode incluir lá no nosso site, onde tem a listagem que lançou o cadastro, né, daquele texto, incluir o link para o cadastro de novas associações ali. Sim, é porque nessa reunião que a gente vai fazer ainda esse mês, nós vamos aí fazer digamos assim, o link mais completo de como buscar as informações, etc. Aquele foi um primeiro levantamento. Tá, não. Nesse momento, uma comunicação para responder a questão da Júnia. Uma comunicação pelo e-mail da Frente Stamira já vai assegurar, pelo menos, que tem essa informação para a gente fazer contato com a associação. Tá bom? Quando chegar no final do mês de janeiro, nós estamos falando da agenda do primeiro trimestre. O link, o fluxo, o modo de fazer, etc., já vai estar tudo mais ou menos organizado. Tá bom? A gente tem o André, que levantou a mão, e o Carlos Henrique. Pedro, sobre isso que você falou das associações... Não, sobre essa observação que você faz, né? Dessas associações que elas não vão para frente, né? Eu entendo perfeitamente essa observação que você faz. Aí eu só estou querendo aproveitar para falar sobre uma reunião dessas figuras. Por exemplo, você falou, né? Tem uma associação que é uma pessoa que fica, né, e tal. Aí eu fico pensando, né, baseado nessa questão do online, que a gente traga essas figuras para uma reunião de família tipo estadual, reunião de familiares tipo estadual. Eu fico pensando se não pode ser assim, caso as associações locais elas realmente não consigam pegar força, eu fico pensando que pelo menos a gente não pode pegar essas figuras que persistem e tentar fazer alguma coisa a nível estadual, usar esse recurso do online agora, entendeu? É isso que eu já tenho, eu acho que eu já falei sobre esse assunto aqui, e aí quero afirmar isso daí e ver a viabilidade disso. Desculpa, se eu vou me alongar só mais um pouquinho, não é, Leandro? Porque nosso último curso tocou bem nisso daí, não foi? Você estava com a gente, né? Tocou muito nisso daí. Aí é o Carlos que vai falar agora, ele pode até reforçar, não sei qual vai ser a fala dele. É que a gente tem uma dificuldade, fora essa dificuldade do pessoal, a gente falou de uma dificuldade burocrática muito grande, e a gente sabe que o trabalho que uma associação vai ter na frente também é muito grande. Então, a gente fica um tempo para vencer uma barreira burocrática, para depois também fazer um trabalho que vai ser gigantesco, né? Então, isso daí é uma coisa assim que a gente que pensa nisso aí fica muito assim, né? Fica muito perplexo, né? Então, é isso daí que eu estou querendo encaminhar e fico pensando em pegar essas figuras que estão persistindo e fazer essa reunião dentro desse... Eu me perdi um pouquinho na sua fala, dentro do que você está propondo aí de uma reunião que vai existir, trazer essas figuras aí que persistem mais nos locais, para a gente se encontrar e ver o que a gente pode trocar de ideia sobre isso aí. Falou. Então, essa questão da associação, eu acho que tem que juntar todo mundo, cara. Assim, eu vejo umas associações aqui na região em que ela funciona como a Associação de Apoio aos Cegos, deficiente, auditivo, funcionava aqui também, o prefeito conseguiu acabar, ele pediu para acabar, quer dizer, ele tirou todas as condições. E tinha uma particularidade aqui em Macaé, em que associações eram subvencionadas pela prefeitura. Na minha opinião, foi o maior erro nosso. Foi muito difícil, foi o maior erro, porque
eles achavam que, com a subvenção que eles davam para a gente, nós tínhamos que ter um espaço que não fosse dentro de um CAPES, mas só que eles também levavam 8 meses para poder dar uma subvenção de 10 parcelas. Como é que a gente ia pagar aluguel para poder manter a associação? É difícil. Eu acho que poderíamos juntar as cidades próximas e fazer uma associação regional. Eu acho. Isso daí é uma discussão. Vai entrar em discussão, nós vamos conversar para poder ver. Mas eu acho que, na minha opinião, é mais fácil fazer uma associação regional do que fazer uma local. Porque a local a gente consegue tá todo mundo. Mas uma regional a gente coloca ela local e regional ao mesmo tempo. Entenderam? Pedro, é o próximo. Eu achei muito boa a proposta do André e também a do Carlos Henrique. Podia até, assim, é claro que a gente precisa de ajuda aí de outras pessoas que possam nos ajudar. A Júnia, por exemplo, que é uma pessoa que conhece bastante a região lá da Baixada Litorânea, eu acho que a gente podia, assim, botar na agenda do trimestre essa reunião com as lideranças que tentam manter organizadas essas associações. Foi isso que o André falou, não é isso, André? É tipo assim, vamos reunir essas pessoas e, no mínimo, estimular essas pessoas, perguntar de que forma que a gente pode ajudar, de que forma que a Frente Estamira pode ajudar, não é isso? Ao funcionamento dessas associações. E a gente pode fazer isso como agenda do primeiro... Viu, André, a sua proposta? Como agenda do primeiro trimestre. O Carlos está falando das associações serem mais regionais, intermunicipais. Eu acho que é algo a discutir com esse grupo de pessoas também. Ou seja, com esse grupo de lideranças de associações. A gente tem aqui no Rio algumas associações que já existem há muito tempo. Por exemplo, a Alfa. A Alfa hoje não está aqui, mas ela vem sempre, né? A Alfa de Niterói. Que ela aí a dona Irma é da Alfa, né? A dona Irma está aí, a dona Irma é da Alfa. Então, poderia ser também aquelas associações que já existem há mais tempo, na troca de experiências, dizer o que fazem, de que maneira que conseguem se organizar e se manter organizadas, etc. Então, acho que a gente podia pensar nisso. O que vocês acham? Pegar essa proposta, pensar nessa proposta do André e colocar como, digamos, na agenda do trimestre. A gente vê quanto que vai dar para fazer isso e ligado à proposta do cadastro de associações de usuários e familiares. Acho que sim, Pedro. Acho que a proposta é boa e acho que a gente pode ir pensando também, assim, municipalmente, tentar localizar, né, quem são as pessoas para convidar para essa reunião, porque a gente vai formando esses grupos regionais, porque eu acho que é importante ter a associação local, né, isso é importante no município, e que ela possa, sim, depois se expandir, formar um corpo regional ou estadual, acho que isso é muito bom também. Hein, Júnior? Parece que a gente está precisando fazer um movimento inverso, né? É o André que está falando, né? Parece que a gente está precisando fazer um movimento inverso, porque realmente esse caminho natural, né, de você ter as coisas locais e elas depois se agruparem num regional, né? A gente está acostumado com esse, mas como não está funcionando, parece que a gente vai ter que fazer um caminho inverso, a gente se agrupar regionalmente ou estadualmente, se for o caso, para estar potencializando os locais. Parece que a gente vai ter que fazer esse caminho. Sim, mas eu acho que essa chamada pela Frente Estamira, que já é estadual, talvez seja esse pontapé estadual também, né, André? Talvez as pessoas possam, a partir dessa convocação, a gente possa pensar isso, não sei, mas acho que é um caminho, sim. Pedro tinha outra proposta, Pedro? Não, a outra é um informe só, porque foi uma coisa que na verdade, eu acabei discutindo hoje com uma companheira que trabalha
num projeto chamado Portal das Favelas, que acho que muita gente conhece ela, Mariana Molica. É uma psicóloga, psicanalista muito ativa no movimento social. E ela me convidou e pediu para também conversar isso com a Frente Stamira. Eu falei, hoje a gente vai discutir a nossa agenda do trimestre, para participar uma vez por mês na TV Portal das Favelas, com programas sobre saúde mental nas favelas e periferias. Tá? Então, eu queria que isso fosse uma proposta da Frente Stamira, quer dizer, que a Frente Stamira tivesse trazendo a proposta para a Frente Stamira, e a gente vai ver como fazer. Quer dizer, seria uma vez por mês, ter um programa de 1 hora, que é um debate sobre saúde mental nas favelas e periferias, pensando também nos serviços de saúde mental, CAPS, consultórios de rua, situações que tem todas das áreas da cidade. E não é Rio de Janeiro capital só, não. Tá? É o estado do Rio como um todo. Detalhes eu não tenho hoje, porque foi uma coisa que a gente conversou hoje, mas a proposta, o convite está feito, a proposta está feita, tem até dia da semana. É quinta-feira, dia da semana. E é à noite. Mas falta marcar agora o primeiro. A gente pode trazer isso numa próxima roda, né? Porque com mais detalhes. Mas a ideia é que a Frente Stamira, se achar importante, a Frente Stamira também participe, porque é uma maneira de debater a saúde mental nas comunidades, né? O tema das comunidades. Posso falar? Eu achei interessante. A TV Portal das Favelas, eu vejo de vez em quando. É um programa de YouTube, né? Chama TV, é um programa de YouTube, mas ele está bem movimentado. Assim. Ele não aborda só a saúde, não. Aborda várias coisas. Aborda essas questões também relacionadas à violência policial, às carências de políticas sociais nas favelas, e a gente ficaria encarregado de discutir o tema da saúde mental. Tá bom? Por enquanto é um informe, mas se a gente estiver de acordo aqui, entra como uma proposta de pauta, né? Aí a gente depois vê como dá o prosseguimento, né? Abimael. Posso? Bom, eu cheguei atrasado, tá? Cheguei ao encontro atrasado, mas peguei o finalzinho da proposta do André, das pessoas, e aí, né, do Pedro também. Eu estou me disponibilizando, eu e a Associação Familiares Parceiros do Cuidado, que está num processo de formação ainda e tudo mais, mas eu acho que eu posso fazer contato, né, com as pessoas do Familiares Parceiros do Cuidado e a gente também contribuir com isso. Pedro, estou comentando isso com você diretamente, né, com o público aí presente. Eu posso me disponibilizar também a fazer isso. Tá? Eu acho super importante esse debate sobre a questão da saúde mental nas favelas e periferias, né, porque aí a gente consegue incluir também, pensando nas crianças e adolescentes, especialmente na situação de rua, que não necessariamente sempre, em todas as periferias, a gente encontra muita criança e adolescente em situação de rua, em bairros ricos da nossa cidade e no centro, né? Então eu acho super importante. Esse é um tema que sempre me toca, do qual eu sempre falo. Juliana Temponi colocou aqui nos comentários que algumas dessas propostas, como a conferência, podem ter pré-encontros macro-regionais e depois o encontrão estadual.
Quer comentar? Macro-regionais, você diz das regiões de saúde? Juliana, quer comentar? Diz que sim. Estou anotando aqui. Quem quiser falar, a palavra está aberta. Enquanto eu anotava aqui, eu fiquei pensando se essa proposta que a Juliana traz era um pouco parecido com a proposta que a gente tinha lá no início de conseguir fazer vários encontros regionais, né? Agora que eu me dei conta de uma coisa dialoga com a outra. Pessoal, eu anotei, não sei, Priscila, eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 propostas. Você também, Priscila? Anotei 8. Você deve ter pegado mais aí Tá, ou eu fui no dividindo. início. Mas a gente pode Eu vou reler, então, para a gente ir colocando. Posso ler. E aí, as Por que favor. não tiverem aqui, você acrescenta. Bom, uma das primeiras foi da Juliana Temponi, né, de mapear os desmontes do governo Bolsonaro, desde que ele assumiu o governo federal. A Sueli, com as propostas de atividades para o carnaval. A Júnia, com a organização e preparo para a Conferência Popular de Saúde Mental, que vai acontecer em maio desse ano. E aí também já tentar uma organização para a Conferência Nacional de Saúde, que está programada para o ano que vem. A Jaqueline, que fala de rodas de conversa para acompanhamento dos encaminhamentos das rodas que já vem ocorrendo desde o ano passado, né? Ela recordou aí daquela que, se não me engano, foi até o Alexandre Chiep, quando estava apresentando aqueles dados, e aí a gente propôs a adesão aí de alguns indicadores para ver o caso da saúde mental durante a pandemia. A Fabiane fala de aproximação da Frente Itamira com outros estados, que também já é algo que a gente tenta desenvolver, né? A gente já realizou rodas com participação de pessoas de outros estados, de movimentos, de trabalhadores e usuários. Então, acho que manter essa articulação e também intensificar ainda mais é importante. O Cadastro Nacional das Associações de Familiares e Usuários da Saúde Mental, a proposta do Pedro, e aí dialogando também com a proposta do André, que seria uma reunião com os líderes dessas associações, né, as lideranças dessas associações. E, por fim, esse comentário, que eu acho que também acaba sendo uma proposta de contribuir aí com a TV Portal das Favelas, realizando programas aí de saúde mental nas favelas e periferias. Não, a maneira de anotar que eu acabei desdobrando como se fosse a proposta do Carlos, né, de criação de associações regionais, mas eu acho que ela se inclui dentro dessa da reunião com as lideranças, e os pré-encontros macro-regionais aí da Juliana, e aí então que é retomar a proposta de encontros regionais, que a Baixada Litorânea conseguiu fazer um. Pedro? Eu acho importante que essa proposta da aproximação com os outros estados, que a gente possa transformar isso no primeiro trimestre, no esforço de fazer uma nova roda de conversa nacional, que é a que a gente fez, ficou muito boa. Vocês lembram? Que foi super... Foram duas que a gente fez, não, né? Foi uma, Sim, né? a gente realizou duas. Uma focada na questão das comunidades terapêuticas e a outra com os movimentos sociais de saúde mental dos outros estados. Ambas foram bem legais. Me lembro que foram muito boas mesmo, com experiências de vários estados. Talvez a gente pudesse... A Fabiana está lembrando aqui que foram duas. A gente, nesse trimestre, botar na pauta nossa
que nós vamos fazer uma roda de conversa nacional, não é isso? Dentro dessa ideia de aproximação. E tem um ponto que não está nas 10, que eu queria sugerir que entrasse nas 10, que é a gente botar no primeiro trimestre a nossa a ativação do grupo de trabalho que nós já aprovamos, que é o grupo de trabalho sobre geração de renda. Lembram disso? A gente aprovou e... Convivência, trabalho e renda. Convivência, trabalho e renda, né? Que ele comece a atuar nesse primeiro trimestre, né? A gente estava pensando, Pedro, não sei se você chegou a ver, mas a gente chegou a botar uma mensagem no nosso grupo menor de uma reunião inicial no dia 21. Ótimo. Não, 28, né? Não? 21? 28? Não, era 29. Na sexta-feira do dia 29. Isso, perdão, gente, 29. Não, mas... Isso, tudo bem, mas seria assim, para a gente não perder essa agenda, nós estamos construindo uma agenda, não é isso? Colocar esse item, 11º item, não é muita coisa não, gente, porque tem algumas propostas que são processos que vão se iniciando e depois eles vão seguir pelos outros meses, né? Mas é para a gente ter um primeiro trimestre mais assim dessas iniciativas e fortalecendo essas iniciativas. Essa reunião, depois o Leandro, essa reunião já marcada podia ser divulgada, talvez na próxima roda, né? Já divulgada. Na verdade, a gente... Como é que ela vai ser? Na verdade, a gente ainda tá pensando, a gente tem que fechar, porque a gente já tem um grupo de WhatsApp, né? Acho que já temos 16 pessoas lá nesse grupo, que foi fechado em uma roda do ano passado, sobre centros de convivência, trabalho, geração e renda. E eu e Leandro e Alice que a gente discutiu esse dia, porque a gente tem o curso, né, de barreiras de acesso, que está sendo às sextas-feiras, de 4 às 6, e a gente pensou na sexta-feira do dia 29, que o curso já vai ter terminado, ele encerra do dia 22, e aí a gente pensou em fazer na sexta seguinte, dia 29, a partir das 4, para aproveitar o horário que a gente... a princípio teria essa disponibilidade, e aí já botar nesse grupo criado, para ver se o pessoal tem também esse horário livre, disponível. Legal, bacana. Quem quiser entrar também, pode se manifestar aqui e somar com a gente. Acho que a experiência, nós não terminamos ainda, mas depois seria bom trazer aqui na roda de conversa o relato da experiência desse curso de barreiras de acesso, né? A gente fazer um balanço da situação, etc. E, se for o caso, até pensar em continuidade, que não precisa ser exatamente o mesmo tema, mas uma continuidade desse tipo de iniciativa que é trabalhoso, mas eu acho que vale a pena. Júnior, você está participando do... Eu não estou me lembrando agora. Não? Aqui o Carlos Henrique está, né? O André Carlos Henrique, também. o André. André e Carlos Henrique, Alessandro, Marla, tem várias pessoas o Alessandro, aqui. A Célia também. A Célia, Alessandro, a Marla. não, tá cheio de aluno do curso aqui, ó. Então, porque eu acho que aí tá certo, abriu um horário, por isso vocês estão botando esse grupo de GT lá, já entendi. Mas talvez fosse o caso da gente pensar também, porque eu acho que é uma experiência interessante. A Juliana Temponi também está no curso. Marta, né? Marta Ribeiro? Marla. Porque aí, de repente, o Leandro e Priscila, talvez fosse colocar a ideia de alguma continuidade nessas atividades de, digamos, educação e saúde, vamos chamar, genericamente, de cursos. Não é?
que a gente já podia pensar. Pensando que tem esses horários e tal. Esse curso tem que dar desdobramentos, né? O barreira de acesso. Vamos ver. Ele está no meio ainda, né? Não, está mais do que o meio, né? Já está quase acabando, faltam 2 aulas para essa Mas primeira edição. Podem botar Pode esse item de uma continuidade de programas de educação e saúde. Uma atividade, uma só. Professor Pedro Gabriel. Oi, Luiz Eduardo, diga. Esses encontros que vão ser marcados e elaborados vão ser online? Online. É tudo online, Luiz Eduardo. Tudo online. Tá certo, tá certo. Até as coisas melhorarem, né? Essa vacina aí, né? Vacina. Todo mundo já isso. ter tomado as 2 doses. Vacina são 2 doses, hein? Não entra nessa história de uma dose só, não, hein? São 2 doses. E tem que ter para todo mundo, tá? É para todo mundo. É muita coisa pela frente. A gente está começando o ano de 2021, depois de um ano de 2020 danado, né? Estamos construindo a nossa agenda e vamos seguir adiante, né? Devolvendo aqui a palavra. Eu nem tinha me inscrito, não, me desculpem. Doutor Pedro Gabriel. Olha, eu queria falar uma observaçãozinha. Eu acho muito difícil de acessar os links da saúde mental, muito difícil, muito trabalhoso, os links dessas lives de saúde mental. Mas, Luiz Eduardo, mesmo clicando em cima, qual é a dificuldade que aparece para você? Não, mas se conectar, sei lá, fazer um mecanismo aí. Porque esses links acabam ficando grandes, né? Muitas sílabas Tem que dar aqui, ali, apertar vários botões. Infelizmente tem isso mesmo, Luiz Eduardo. Talvez venha alguém que possa te ajudando até isso ficar meio que automático. Entendi. Essa é uma questão importante mesmo. Essa é a questão da inclusão digital, né? São os vários aspectos da inclusão digital. O Luiz Eduardo tem toda a razão. Que não é só uma questão de ter o aparelho, de ter ali o aplicativo, é também de saber usar um pouco, né? Mas você tem conseguido participar, né, Luiz? Muito bacana. Tá sempre aqui com a gente. Ajuda os vizinhos aqui. Maravilha. Que bom. Então, pessoal, são 6h37, a gente começou um pouquinho atrasado e eu vou repetir para quem chegou depois, então, a partir de agora, vai toda a roda de conversa, eu vou postando aqui, outras pessoas vão me ajudando, postar o link de uma lista de presença, cada roda vai ter um link para essa lista, e aí a gente vai somando a participação nas rodas para depois poder oferecer declarações de horas para as pessoas a partir do curso, né, do projeto de extensão que a Frente Samira constitui lá no Nupsan. Outra coisa, a gente tinha falado de conversar um pouquinho sobre a conjuntura da saúde mental e do SUS em 2021. Eu acho que isso está dentro aí do que a gente conversou. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A gente vai encaminhando para o encerramento. A lista de presença é opcional, tá? Preenche quem quer, quem quiser ter a declaração. Dá tempo de falar ainda, Leandro? Sim, Alessandro. Eu não queria falar não, mas vou falar. Já que você abriu aí essa fala com essa outra possibilidade essa última coisa que você falou, eu penso que a gente poderia também estar pensando, porque meio que fica subentendido que os nossos assuntos, eles já são nessa linha de a gente estar na resistência e estar debatendo, trazendo assuntos para a gente, enfim, estar lutando por essas questões que às vezes nos são tão caras. Mas talvez em algumas rodas a gente pudesse pensar
coisas mais, como é que eu posso dizer? Coisas que deveriam ser muito óbvias. Eu posso estar viajando, vocês me tosem, tá? Mas coisas que poderiam ser muito óbvias no serviço e que não são, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente fala, por exemplo, de supervisão. O tão falado, sonhado e incentivado o cargo de supervisor clínico institucional, que deveria ser uma realidade. Mas, por exemplo, na minha região aqui, na Baixada Litorânea, se não me engano, o único local que tem é Búzios, e coisa de agora, de 2, 3 meses para cá. É uma coisa que deveria ser consolidada, e eu acho que a gente podia falar algumas coisas assim. Ontem, na reunião de equipe de CAPES que nós tivemos aqui na nossa cidade, a gente conversava um pouco sobre a militância da saúde mental, da luta antimanicomial mesmo. Às vezes nos dá a impressão, Búzios não tem, Iguaba, perdão, é Iguaba. Às vezes me dá a impressão de que essa luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, ela não está enraizada na galera que está trabalhando na ponta em alguns lugares, sabe? Então talvez fosse importante a gente falar numa roda de conversa sobre, sei lá, sobre as leis que a gente tem aí, que são os nossos esteios, né? Sobre a própria luta, um pouco da história, 336, enfim, a gente pegar essas coisas que deveriam estar no nosso sangue, no dia a dia, pulsando na ponta, reverberando em ações, e colocar nas rodas de conversa essas questões. Então, fica aí uma proposta. É meio que como que uma formação continuada, né? Em algum momento, vira e mexe, a gente está trazendo um assunto desse. Tá bom? Excelente, Alessandro. Muito importante mesmo, dialoga com o que o Pedro traz de educação e saúde, mas essa formação continuada mesmo, né? Nem que seja uma roda um pouco mais teórica num primeiro momento, para talvez aí fazer uma linha do tempo dos marcos da reforma, legislativos e do movimento em si. Muito importante, muito bom. E eu acho que vai ao encontro do último tema da última aula, né, do curso de extensão, que é a questão de empoderamento dos usuários e familiares para o exercício da sua própria cidadania, né? Com certeza, por meio da comunicação e informação em saúde. Então, nós temos aqui 12 propostas, né, assim, sintetizadas em 12 itens para esse trimestre. Então tá, pessoal, olha só, 7 horas, Ana Clara. Oi, gente, boa tarde. Eu só queria poder me apresentar, né? O Pedro me apresentou rapidinho, só dar um olá para todos. Sou Ana Clara, sou estudante de psicologia, né? Trabalhei antes da pandemia diretamente com a Abimael na oficina de bijuteria, no IPUB. Estou como representante dos familiares, do projeto Familiares Parceiros do Cuidado, né? Na Frente Ampla, junto com a familiar Nádia. E, enfim, estou aqui para somar com vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, eu só queria poder me apresentar e dar um oi a todos, não chegar aqui só caladinha, tá? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ótimo, Ana Clara. Assim, um negócio que eu estou para comentar há um tempão com o Pedro, que eu recebi, assim, em cima, eu recebi de repente um convite para participar, só para ter uma ideia dessa questão dos familiares, assim. Eu recebi um convite de repente para participar, nem sabia que existia, que já era a 8ª conferência. E ali tinha muitas figuras, e então é disso aí que eu estou falando. Foi daquilo ali, fiquei muito empolgado com aquilo. E foi em cima da hora assim que eu recebi o convite. Aí entrei lá e gostei muito. Tinha muitas figuras assim entusiasmadas, familiares. Então é disso que eu estou falando. Eu estava para comentar isso aqui, estava esquecendo. Com o Pedro e com vocês aí. O 8º congresso, né? De familiares parceiros. Isso, Pois legal. É daquilo ali que eu estou falando, Pedro. É isso mesmo. A joia. Que bom que você participou, André. Foi muito bom mesmo esse congresso, esse último. Então, pessoal, 7 horas vai ter reunião da Frente Ampliada de Saúde Mental do Rio. Quem puder acompanhar, o link do YouTube eu vou colocar lá no nosso WhatsApp. E quem puder entrar e quiser
participar, né, da sala do Google Meet, para poder estar lá representando a frente e participar das votações, pode falar comigo no privado. A gente não está divulgando o link da entrada da sala por segurança, né, da reunião que vai acontecer, mas do YouTube a gente está divulgando e eu vou postar logo em seguida lá no nosso grupo do WhatsApp. Ok? Ok. Então, até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.